O caso se trata de um negócio firmado entre Fátima Ariacha e Juvenal Sanches, em relação ao valor de um imóvel. Fátima alugou o imóvel pertencente a Juvenal Sanches. O imóvel ele era no valor de R$ 2.000 por mês, durante 120 meses, e esse negócio jurídico foi firmado com a aplicação do índice de correção monetária. E o que acontece? Após o fim do contrato, os 10 anos no caso, né, os 120 meses, Fátima estava pagando normalmente os R$ 2.000 dela por mês, e acontece que não houve correção monetária nem cobrança nenhuma adicional por parte do dono do imóvel, Juvenal Sanches. E aí o que acontece? Depois do fim do contrato, 6 meses após o fim do contrato, chegou para Fátima, né, no caso, uma citação, né, decorrente de um processo judicial no qual o Juvenal Sanches ele pretendia reaver a quantia não paga durante o processo, essa quantia da correção monetária. Esse é o caso. O nosso caso tem uma relação com o princípio da boa-fé objetiva, o qual é uma norma que requer um comportamento leal, probo e honesto entre as partes, a fim de evitar qualquer tipo de abuso e manter uma relação de confiança entre os contratantes. Ou seja, a boa-fé objetiva é a materialização de uma conduta que faz com que aquele negócio não fira o direito. De acordo com o artigo 422 do Código Civil e o enunciado 25 do CJF, a boa-fé objetiva ela deve estar presente em todas as etapas do processo, ou seja, na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. Como no caso, Fátima nunca pagou o valor com correção monetária e Juvenal nunca cobrou um valor distinto, acaba ocorrendo os deveres laterais ou anexos da boa-fé objetiva, os quais são surrétio e suprécio. A questão também se relaciona com a suprécio, que é a perda de um direito não praticado durante um determinado tempo e que não poderá mais ser exercido. E isso faz com que a outra parte perceba que aquele direito não cobrado não será mais realizado. E na questão 4, percebe-se que Juvenal não cobrou a correção monetária dentro do tempo. E, portanto, ele perdeu esse direito e não poderá mais reivindicá-lo, por causa da suprécio e por contrariar a boa-fé. Os deveres laterais ou anexos do princípio da boa-fé objetiva, eles são laterais porque eles estão impostos aos dois lados do contrato e eles são anexos porque ainda que não esteja escrito no contrato que as partes elas tenham que acordar de determinado modo, essa interpretação ela surge com a observância da conduta dos contratantes. E essa conduta ela se deve pautar de acordo com a boa-fé, de acordo com o que a boa-fé prega, de forma, então, idônea, de forma honesta, de forma proba. De acordo com o artigo 112, mais valerá, mais se observará o que se espelha o interesse dos contratantes do que aquilo que foi rigorosamente posto no contrato. Diante disso, ao observar os deveres laterais ou anexos do princípio da boa-fé objetiva, nós identificamos então a surrétio e a suprécio, de forma que a surrétio ela vai ser a surreição, ela vai ser o surgimento de um direito que não existia em decorrência da conduta reiterada e dos usos e costumes. Nesse caso, esse direito ele vai surgir para Fátima, uma vez quando ela efetua todos os pagamentos do contrato em um único valor, sem qualquer alteração e sem qualquer mudança de comportamento de Juvenal ou qualquer questionamento dele.
Então, dessa forma, na surrétil vai surgir um direito em decorrência do comportamento dos contratantes dentro do contrato. E ademais cabe ressaltar que o surgimento desse direito, ele pode se dar tanto dentro do contrato quando ainda quando esse contrato ele não exista. Todo exposto, percebe-se a aplicação da boa-fé objetiva tanto na função integrativa, tanto na função interpretativa e controladora, uma vez que, na sua função interpretativa, pede-se que os contratos sejam interpretados de acordo com os usos e costumes do lugar, mais do que aquilo que esteja substanciado no contrato, conforme o artigo 112 do Código Civil. E, por sua vez, em sua função integrativa, o 422 do Código Civil diz que os contratantes devem guardar essa boa-fé no período pré-contratual, no período da conclusão e também no período pós-contratual. E, mais uma vez, o enunciado 25 do Conselho de Justiça Federal, na primeira jornada do Direito Civil, confirmou essa presença da boa-fé em todas as fases do contrato. Sendo assim, os contratantes devem estar com boa-fé em todas as partes do contrato. Quando se fala da boa-fé, é preciso observar os deveres anexos que essa estabelece para ambas as partes, que deve estar baseado na confiança depositada, no zelo, na integridade, na probidade, na eticidade das relações. E analisando esse caso aí que foi posto, percebe-se que houve uma supressão e um surgimento de um direito, uma vez que Fátima Aricha, quando ela passa a pagar determinadas parcelas sem o valor devido da correção monetária e Juvenal Sanches, que é o locador, não exige tal, surge o direito dela de pagar essas determinadas prestações sem ter que pagar essa correção monetária. E desse jeito, dessa forma aqui, ocorre a supressão desse direito de Juvenal de cobrar esse valor com essa correção monetária. Então, pode-se concluir que, diante de tudo isso, essa aplicação desse princípio da boa-fé objetiva, porque é necessário que os contratantes se portem com boa-fé, de forma que não venha enganar o outro ou tentar, de alguma forma, se avantajar em face do outro. Então, essa ação de Juvenal em face de Fátima Aricha não vai ter procedência, porque o direito dele já foi suprimido no decurso do tempo. E assim, conforme o que estabelece o princípio da boa-fé objetiva.